Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ramos e hoje vamos voltar com nossos podcasts para o Cooperate. Eu quero primeiramente pedir desculpa ao pessoal, aos assinantes do YouTube, aos leitores do Cooperate, que vem acompanhando a série. Nós ficamos aí um pouco mais de um mês sem postar nenhum podcast. Eu tive alguns problemas no meu computador e tive que trocar, mas enfim, tudo resolvido e voltamos com a nossa regularidade, pelo menos um podcast semanal. Nós temos algumas novidades aí já preparadas ao longo desse mês, né? Vamos ter no dia 20 uma palestra no Fórum de Software Livre de Caxias sobre a utilização de serviços da AWS, né? Vamos ter também aí em São Paulo agora, dia 30, o AWS Summit, que vai ser um evento muito importante, o maior evento da América Latina que vai ocorrer, né? E nós estamos preparando também ao longo da semana que vem, alguns Opencast. Se não me engano, o Rafael Bernardi já está marcando entrevista também com o Manuel Veras, autor do livro Arquitetura de Nuvens, que é um livro muito bom, a qual eu recomendo a leitura de todos. Eu vou fazer uma entrevista com ele e vou falar um pouquinho sobre o livro. Vocês não podem perder sobre isso, que é um assunto muito interessante. Então vamos voltar à nossa rotina de aprendizado. Hoje eu vou fazer um podcast atendendo uma demanda de um leitor do Cooperate, de alguns leitores do Cooperate, na verdade, que tem dúvidas sobre como precificar a sua utilização dos recursos da AWS. Porque às vezes pode parecer um pouco confuso você calcular, você tem que levar em conta diversos fatores, né? Como, por exemplo, quando você vai trabalhar com instâncias EC2, né, pura e simplesmente instâncias EC2, vamos dar um exemplo aqui, você vai levantar um servidor web, você vai usar o Apache, uma instância Linux, Amazon Linux. O que você vai levar em conta nisso daí? É somente o preço da instância? Não. Você tem que levar em conta alguns fatores. O tipo de instância é só um deles, certo? Você tem que levar, além do tipo da instância, se ela é uma instância micro, uma instância small, você tem que levar em consideração o tráfego que vai utilizar nessa instância, de entrada e de saída, e o armazenamento, no caso dos discos EBS. Tá? Vamos lá, então, verificar isso. Como a gente vai ver esses valores? O nosso exemplo aqui de uma instância web, vamos lá no servidor EC2. Então vamos abrir a página da Amazon, que já é conhecida nossa, aws.amazon.com/pt, e no serviço EC2/EC2, conforme o link que está aqui. Nós temos a parte de definições de preço, tá bom? E a definição de preço que você tem abas de acordo com o sistema operacional. O sistema operacional, conforme tem preço da instância, né? Mas ela vai variando conforme o sistema operacional que você vai utilizar. Isso por uma questão de licença. Por exemplo, o Amazon Linux você não paga licença. O Ubuntu você não paga licença. Mas você paga a licença pelo Red Hat Enterprise, você paga a licença pelo Windows, você paga a licença por outros sistemas operacionais que a Amazon te fornece. Ok? Além disso, né, para economizar com o fato de você utilizar instâncias, né, somente vamos analisar cada caso. Então vamos lá, tipos de instâncias. Você vai pagar pelo tipo de instância. Tipo, se for pagar uma instância micro, você vai pagar um valor por essa instância micro. Mas eu posso economizar com isso? Pode. Depende muito do seu planejamento. Você tem aqui a aula abaixo, você vai ver instâncias reservadas. O que seriam instâncias reservadas? Instâncias reservadas são você pagar uma taxa inicial por uma reserva de recurso, e essa taxa inicial que você paga para essa reserva de recurso lhe volta em desconto pela taxa de utilização por hora dessa mesma instância. Entendeu? Então, você tem três tipos de reservas de instância. A reserva leve, a reserva média e a reserva pesada.
A reserva de instância você faz na região que você vai usar, certo? Você faz na zona de disponibilidade que você vai usar e o tipo de instância. Então eu faço uma reserva micro, vamos dar uma reserva média na norte da Virgínia, SA West 1B. Então eu fiz uma reserva para essa instância lá. Então, e o que difere uma instância? Você vai ver aqui o preço, né? Uma instância leve, uma instância média e uma instância pesada. Você vai ver que a instância leve, vamos dizer, uma instância média, usando o Linux, você paga uma taxa inicial de $122 para reserva de um prazo de 1 ano. Então, assim, você pode fazer reservas de 1 ano, 3 anos diretamente com a Amazon, certo? E você tem um valor menor aqui, ó. Por exemplo, a gente pode ver que é o valor da instância média, você tem $122 de taxa inicial e um valor por hora, taxa de utilização por hora, de 0,068. Em contrapartida da reserva de 3 anos, você tem um valor inicial de $192 e um valor menor por mês, por hora de utilização, no valor de 0,053. E quanto seria o valor normal? Vamos comparar? Vamos lá, a mesma instância usando Linux, média, instância padrão média, ela custa 0,120 cents por hora, certo? Então, a gente já vê que cai quase pela metade aqui por 1 ano e mais da metade aqui uma reserva de 3 anos. Isso não é uma reserva leve, ok? Mas você tem realmente a taxa inicial. E quais são as vantagens? Vamos falar caso a caso. A gente já viu o valor da média, né, da leve, o valor da média, a taxa inicial é maior, você pode ver aqui, mas o valor por hora é proporcionalmente menor, e você tem a instância pesada, que você paga um grande valor inicial, mas uma economia muito maior na taxa de utilização por hora. Agora vamos entender um pouco o que seria uma instância leve, uma instância média e uma instância pesada. Nós temos uma página que a gente pode verificar esse tipo de informação das instâncias, que seria esse link que está aqui na tela, e eu vou passar esse link também na descrição do post do Cooperate para vocês acessarem. Tá bom? Mas eu vou fazer um resumo para vocês o que seria. Uma instância leve são ideais para aquelas cargas de trabalhos periódicas, que são executadas apenas algumas poucas horas por dia, poucos dias por semana. Por exemplo, uma instância reservada para desastre recovery, que você vai utilizar muito pouco, só quando realmente tiver um problema, um desastre, aí você quer ter uma reserva para uma instância, você pagar menos por ela. Então você faz uma reserva leve para essa instância. A economia que se pode proporcionar numa instância reservada, certo? Ao período de 1 ano, pode chegar até 28%. E ao período de 3 anos, você consegue uma economia aí de até 46%, utilizando essas instâncias aí 100%. Ok? Cabe lembrar que uma instância leve, uma reserva de instância leve, você tem a taxa inicial paga e você paga pela hora utilizada. Então, ou seja, se você desligar essa instância, essa taxa de utilização por hora não será cobrada. Ok? Você pode ter aí, mas isso não te impede também de fazer uma reserva leve e usar 100% do seu período de vigência essa instância. Vai ter realmente uma pouca economia com relação aos outros tipos de reserva. Já a reserva média, você tem uma taxa inicial maior, você paga inicial maior, mas como nós vimos ali na especificação, o valor da taxa de utilização por hora dessa instância compensa muito mais em relação à instância leve. Tá? E é muito utilizada isso daí, a instância média, a reserva de instância média, como, por exemplo, numa instância que compõe uma fleet do autoscale, certo? É aquela instância que vai ser chamada
pelo autoscale para suprir uma demanda de tráfego, uma demanda de processamento de uma fleet de autoscale. Tá? Então você, por exemplo, ao longo do dia, você tem um tráfego muito grande na sua instância web, né, no seu site, e o autoscale vai aumentando, vai botando mais instância, vai subindo mais instância. E essas reservas podem ser feitas pela instância média. Você vai ter uma instância, por exemplo, todo horário comercial vai ser feito. Então, todo dia, de segunda a sexta, no final de semana, ela é desligada. Então, a instância média, nesse caso, é a melhor alternativa para você. Isso você pode chegar com uma reserva média, você pode chegar a uma economia de até 35% na vigência de um ano e 62% no final do período de 3 anos, com relação à mesma execução de uma instância on-demand. Ok? Como eu falei, a instância leve e a média, elas podem ser desligadas ao longo do período de vigência da reserva. E podem ser desligadas e não será cobrado a taxa de utilização por hora. A taxa inicial é paga e não tem problema, você não tem como reembolsar. Tá? Já a instância de reserva pesada é, sem dúvida, a economia maior que você vai ter com uma instância reservada, mas ela é muito específica, é ideal para aquelas cargas de trabalho estacionários, onde você tem a necessidade de um servidor sempre ativo. Por exemplo, a sua instância básica do seu OS, se você for configurar o seu OS lá, você tem que ter uma instância sempre ativa. Vai ser essa instância de reserva pesada que você vai fazer. Você não precisa dizer qual vai ser a instância, né? Porque você pode estar, quem já conhece um pouco do autoscale vai estar se perguntando que, por default, ele sempre deleta, ele sempre apaga, né, a instância mais antiga da fleet. Mas você não precisa dizer isso para a reserva, você não precisa dizer qual é a instância, só precisa dizer quais vão a disponibilidade. Quais vão a disponibilidade que a instância está. Então, a reserva de instância pesada vai ver uma instância ativa e já vai precificar, quantificar, né, tarifar aquela instância para você com o menor valor da reserva que você já fez. Então, a instância pesada, a reserva de instância pesada, reserva pesada de instância é feita para servidores estacionários. Isso você já pode perceber que você, mesmo desligando a instância, você vai ser cobrado pela taxa de utilização por hora. Senão para aquelas instâncias você vai ficar sempre ligado. Mas a grande vantagem é que você pode ter uma economia no período de vigência de um ano de 35%. Perdão, 41%. É um valor muito grande. E pode chegar a 62% num período de 3 anos em relação à utilização de instâncias on-demand, mesmo com um valor muito alto inicial que você paga pela essa instância. Então é uma economia muito grande que deve entrar num planejamento de infraestrutura quando você vai montar a sua infraestrutura de qualquer serviço. Beleza? Então, como eu falei, existem dois tipos de tempo, de 1 ano e 3 anos, mas você pode ter períodos variáveis de 1 mês a 36 meses se você comprar essas instâncias, comprar essas reservas através do AWS Market, que é feito através de parceiros que compram em grandes volumes essas reservas e disponibilizam no AWS Market. Então você pode realmente comprar períodos menores, de 1 mês a 36 meses, de acordo com a sua necessidade, e para aproveitar a economia assim mesmo. Beleza? Como eu falei, eu comentei aqui que a taxa inicial ela não é reembolsável, mas posso dizer que eu cometi um equívoco, porque existe um caso que ela é reembolsável. Esse caso é um caso muito específico. Por exemplo, vamos dizer que a licença, a Microsoft ou a Red Hat resolvam aumentar o preço da licença do Windows e o preço da licença do Red Hat, no caso do Red Hat. E a AWS vai ter que repassar esse aumento nos seus valores de utilização por hora das instâncias.
Então, o valor da instância da taxa de utilização por hora da instância vai variar nesse período que você, mesmo no período da reserva, tanto de 1 ano quanto de 3 anos. O valor que você pagou inicial não vai sofrer alteração, você não vai ter que pagar a diferença. Você vai ter um aviso de 30 dias, onde você escolhe se você quer continuar, mesmo pagando a mais, ou se você quer ser reembolsado do valor proporcional a qual você pagou pelo valor inicial. Então esse é o único caso realmente que você tem de reembolso do valor inicial. Tá bom? Então são casos bem específicos quando há aumento da variação da taxa de valor inicial. Então a gente pegou já como economizar com instâncias reservadas. Existem ainda instâncias spot, mas a gente vai falar depois no podcast somente sobre instâncias spot, que é um assunto mais abrangente. E o que mais eu preciso levar em conta com relação à minha precificação de utilização dos meus serviços, por exemplo, no servidor web? Tá? A transferência de dados. A transferência de dados é muito importante para você verificar. E posso dizer, se você utilizar instâncias reservadas, dependendo do volume de tráfego do seu site, é o maior valor que você vai pagar, né? Ou seu site, da sua aplicação, seja o que for que você está usando como a instância EC2, ou com RDS também, ou qualquer outro serviço, tá? A transferência de dados você vai pagar mais. Então a gente tem aqui um quadro, uma tabela, onde tem todas as informações de precificação. Você pode ver que o valor que mais paga são valores que saem da sua instância EC2 para fora, para a internet, para o mundo. Aquilo que as pessoas fazem download. Então, se você tiver, já pode perceber, se tiver muito download daí, da sua instância EC2, você realmente vai pagar mais caro por isso. Né? Então você tem que medir bem a sua aplicação, calcular isso bem, para você não ter surpresas no fim do mês. Você tem que estimar esses gastos. Né? E outro valor a ser considerado são a massa de dados, né? O quanto você tem de storage em utilização de discos EBS. Isso no caso do EC2. Né? Então você vai você vai criar a sua instância, você pode querer colocar toda a sua parte de dados do seu site dentro de um disco EBS, para você não ter problema, você poder fazer N coisas com esse disco EBS, que nós já vimos aqui em alguns podcasts, as vantagens de utilização do disco EBS. Então, você paga pelo tamanho desse disco EBS também, você paga, o EBS também é contado quando você faz snapshot dos seus volumes, é contado quando você tem uma MI, essa MI é contada como se fosse um volume EBS, né, um storage EBS. Então você vai somando esses valores de gigabytes e isso vai ter um valor inicial aí. Tem também a otimização do disco EBS, né? Aqui está o valor por gigabyte do storage do armazenamento EBS. E você tem otimização, você pode ter um disco EBS otimizado, mas isso aí é opcional ou não. Então você vai levar em conta só se você tiver necessidade de otimizar esse disco. A taxa de I/O também é cobrado, perfeito. E você tem o armazenamento também, você pode fazer armazenamento no S3, mas aí é um outro serviço que você tem para calcular os valores de cobrança do S3. Junto no serviço S2, né, a gente está falando de uma instância pura e simplesmente web, se você for usar CloudWatch, monitoramento, você tem os valores que você vai pagar aqui, você pode verificar isso. O autoscale só é cobrado, o autoscale não é cobrado, só é cobrado pelas instâncias que você vai utilizar nele. O load balance, sim, o load balance é cobrado, tem um valor por hora fixo e o valor de dados processados também nesse load balance, que também é fixo, de acordo com a sua região. Cada região tem um valor diferente devido aos impostos que são agregados em cada país. Tá, Rodrigo, muita informação, muito volume de dados para ser calculado. Poxa, vai ficar muito complicado. Mais ou menos, a AWS fornece um serviço que é chamado AWS Calculator. Simples. Você consegue estimar, né, ela tem uma calculadora toda pronta para você,
onde você consegue estimar, botando os recursos que você vai utilizar, estimar os seus valores mensal de gasto ali. É bem fiel ao que realmente você vai gastar. Se você pegar uma conta, o extrato de uma conta e jogar na calculadora, vai dar exatamente o valor que você está pagando por mês. Se tiver um extrato vem dizendo o seu gasto de tráfego, storage, tudo direitinho. Então vai dar o valor exato aqui. E o endereço está aqui na tela para vocês. Está também aí embaixo no post, tanto no YouTube quanto no Cooperate, que vocês podem acessar para vocês utilizarem. Eu vou fazer um exemplo com vocês de como calcular um servidor web simples e vou estimar, vou chutar uma taxa de transferência mensal. Beleza? Aqui do lado ele tem uns exemplos, né, que você pode utilizar para você ter como parâmetro, por exemplo. Free website no AWS. Ele pergunta para, ok. Ele te dá todos os detalhes, o que ele está utilizando, né? Ele está utilizando uma série de serviços. Ele botou um site com uma estrutura um pouco mais complexa, direitinho, né? Um pouco mais complexa não, um pouco bem detalhado, né? Ele está usando o EC2, está usando o EC3, está usando disco separado, banco de dados separado, DynamoDB, o que não vai ser foco do nosso exemplo aqui. Ainda coloca a parte de a taxa de utilização gratuita mensal. Vamos voltar isso daqui, vamos limpar, vamos reset all, e vamos fazer um exemplo bem mais simples, passo a passo, para vocês entenderem como funciona a calculadora. Aqui na primeira linha, você tem a opção de aquele nível de serviço gratuito que a AWS te fornece para contas que você acabou de criar, né? Você tem 12 meses para que você tenha uma degustação de serviços de forma gratuita. A gente já falou, né, até o site para você consultar esses serviços de forma gratuita aqui já em podcasts passados. Então você pode consultar para você ver o nível de serviço. Então você marca ou desmarca essa opção para você calcular com ou sem esse nível de utilização gratuito da AWS. Vamos desmarcar, levando em consideração que você já tem uma conta já há bastante tempo ou já está usando esse nível de utilização gratuita para outros serviços. Vamos botar do zero com uma conta já antiga. Eu vou usar o exemplo aqui da região mais barata, que é o West West, né? É a Virgínia. Então nós temos aqui todos os serviços da coluna lateral, todos os serviços da AWS, perfeito, que você pode usar na calculadora. Então vamos lá. Serviço EC2. Vamos imaginar o cenário que a gente vem falando desde o início desse podcast. Um servidor web simples, utilizando a Linux, AWS Linux, rodando o Apache dentro dele. Perfeito? Um cenário bem simples. Eu tinha comentado que um disco EBS é ideal utilizar para você armazenar seus dados. Então vamos lá. Eu vou botar a descrição, servidor web, isso aqui é opcional, quantidade de instâncias, uma única instância, rodando, taxa de utilização. Um site ele vai ficar ligado 100% do mês. Então eu quero que ele fique ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Então eu vou botar aqui a taxa de utilização mensal 100%. Mas eu poderia ter, sei lá, um servidor só para a gente rodar um relatório. Você pode calcular aqui de acordo com a sua utilização mensal. Perfeito? Aqui dessa segunda opção, foi um pouco rápido, né, o tipo, você escolhe o tipo de instância, se era Linux, qual o tamanho dela. Então você tem aqui alguns exemplos, algumas informações, né? Isso aqui. Primeira aba, você seleciona qual é o tipo de instância, aí você tem algum tipo de informação, tipo a API dela, que micro, small, NU, small, o tipo de acordo com a geração dela, né? Quantos cores, vCores você tem, os processadores, quanto de memória RAM tem, quanto de storage local, isso aqui é ephemeral, o tipo de I/O, se ela é baixo, moderado, pesado, muito pesado, tem instâncias que são preparadas para suprir altas taxas de I/O, suporta EBS otimizado ou não,
qual é o custo da instância on demanda por hora, certo? E ele dá uma tabela aqui, um percentual de economia que você teria se fosse reservado. Aqui em cima você escolhe o sistema operacional, dependendo do tipo de sistema operacional que você vai escolher, os preços aqui vão variar. Perfeito? Então vamos escolher o Linux mesmo, que a gente pode usar a Amazon Linux. Meu site tem bastante coisa para processar, tem um acesso legal. Vamos botar uma instância small, certo? Então, close no save. Estava usando uma instância small. Então, só o fato de utilizar uma instância small, só a instância small, sem reserva, ligado 100%, ele já está me cobrando $43,92. Você pode verificar aqui em cima, ele já vai atualizando na hora o valor cobrado. Tá vendo? Aqui, ó, eu estou só pagando, vamos expandir isso daqui, estou só pagando por utilização computacional dessa instância, mais nada. O suporte está zerado, eu não estou contratando suporte nenhum. Vamos anexar um disco EBS, um volume EBS. Vamos botar aqui, chamar de data, esse volume, um único volume. Não vou botar aí o provisionado. Vamos dizer que eu quero utilizar um disco de 10 GB já é o suficiente para mim. Sei lá, um snapshot mensal também de 10 GB. Então, aumentou um pouco mais, não aumentou muito, não é muito caro. $45,87. Tá caro? Para mim tá. Só, lembrando que só o valor da instância, a gente não estimou ainda a transferência de dados. Como eu faço para economizar? Poxa, meu site vai ficar lá ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tenho pretensão de tirar ele nos próximos 3 anos de lá. O site está crescendo, está ficando legal. Mas eu vou fazer uma instância reservada, vai. Uma instância pesada por 3 anos. Que para mim é o ideal, como eu falei, eu não tenho pretensão de tirar durante 3 anos lá. E o site está crescendo, mas a instância reservada é feita por tipo de instância. Então eu reservei para médio, para small, para se crescer muito a small não vai suprir, mas a gente tem outros recursos, a gente pode usar o scale para suprir essa demanda. Pode começar, se tiver muito figura, a gente pode começar a usar um CDN, um Cloud Front. Então, uma instância small por 3 anos vai me suprir perfeitamente. Close and save. Olha para quanto caiu o valor. De $48. A gente está agora com $10,75. Poxa, mensal para um site com esse nível de hardware, com esse nível de infraestrutura, é muito barato. Um disco separado. Então vamos lá. Vamos estimar aqui a transferência de dados, beleza? Vamos dizer que eu tenha um serviço para fora, né? Data Transfer Out, para fora da minha instância. Então vamos botar aqui, eu trafego 10 GB para fora e eu, sei lá, faço o upload no meu site de 5 GB de informação mensal. Tá bom? Aqui o que é, beleza. Aqui eu não estou usando o load balance, só preencher os outros valores. Eu não tenho nada inter-regiões de data transfer, não vou ter nada aqui inter-regiões também. Para sair, entrar, público IP, beleza. Eu quero dar uma melhorada nisso daqui. Eu quero usar um serviço S3, como a gente já aprendeu, com Fuser over Amazon, para fazer o backup de todo o meu dado, todos os dados do meu site. Então, vou botar aqui a transferência entre regiões de 10 GB por dia, por mês, no caso aqui, e vou botar um serviço S3, já aumentou para 12, e vou botar um serviço S3 no storage, reduzo de redundância storage, não preciso de muito crítico, lembrando que a gente quer economizar, eu vou botar aqui, a gente está usando 10 GB por mês, vamos botar que é só demanda no primeiro mês 10 GB também, certo? Vamos botar aqui que sejam, não sei aí, não sei muito como calcular isso, vou botar uns 2.000 requests, que é o suficiente para enviar todas as minhas informações, todos os meus arquivos para o site, certo? E eu precisei pegar isso uma única vez, então
Vamos estimar aqui, mas eu precisei pegar algumas coisas do site, vou estimar mais 1000 requests. Então, o que vai entrar internet out, né, o que vai sair, vamos pegar o dia que eu saí, tirei algumas coisas desse site, então eu tirei 5 GB só de um backup que eu precisei verificar, tá bom? Passei direto para a minha instância, mas eu quis também pegar o meu computador para analisar esses dados que eu peguei da minha instância. E fez o backup para lá, então chegou 10 GB lá para a minha instância, mesmo 10 GB que eu tenho no meu volume. Então eu tenho gasto hoje de 13, mas vamos dizer que eu queira melhorar isso daí, meu serviço cresceu um pouco, eu precisei botar um banco de dados, esse banco de dados eu não quis colocar nessa instância, porque já é uma instância small, eu coloquei em outra, eu quis criar um serviço RDS, um banco de dados como serviço. Aqui eu tenho como calcular também, eu vou adicionar aqui o meu banco de dados. Mas aqui, em especial, eu tenho um campo onde eu boto instâncias RDS on demand e instâncias RDS reservadas, diferente do serviço C2, que eu tenho uma coluna para dizer se ela é reservada ou não. Então vamos botar aqui um banco de dados, no mesmo esquema, reservado. Vamos botar aqui, chamar o nome DB, uma única instância, taxa de utilização mensal, vamos botar de 100%, tá ligado? Direto, né, ao meu site, uma SQL mesmo. Eu preciso micro, é muito pouco, consulta, uma micro já resolve a minha necessidade. Eu vou botar uma instituição pesada, porque ela vai ficar sempre ligada. Eu preciso realmente de uma alta disponibilidade nesse meu banco de dados, então eu vou colocar um multi-AZ ligado nele, certo? E eu não tenho muita coisa nesse banco de dados, então eu fiz uma taxa de 5, um storage de 5 GB somente, tá bom? Data Transfer Out, que vai ser desse banco, vamos botar uma taxa um pouco menor do que realmente do site, porque pode ter imagem, vamos calcular como 5, e o que entra lá, vamos botar 2 de atualização, certo? Não vou dar nada entre regiões, então o que eu tenho até então é $26. Mas eu quero fazer algumas outras modificações, tá bom? Eu quero ativar o CloudWatch nessa minha instância. Então, eu posso ativar o CloudWatch aqui, a dizer as métricas e tudo mais. Então, vocês podem verificar que eu posso calcular qualquer tipo de serviço e agregando serviços e agregando funcionalidades aos serviços já existentes para calcular quanto eu vou gastar e quanto eu vou ter que desembolsar no final do mês. Então aqui essa ferramenta é muito boa para você estimar gastos para o seu cliente. Ainda tenho aqui no final, ele dá o gasto mensal, ainda tem o gasto que eu vou ter, pay one time, eu pago uma única vez, que são os valores das reservas das instâncias que nós fizemos, tanto da RDS, né, que a gente fez uma instância reservada para o serviço de bancos de dados relacional, e para o EC2, que é nosso servidor. Então, vocês podem perceber que é simples realmente eu ter uma estimativa de quanto eu vou gastar por mês com os serviços da Amazon. Eu só preciso utilizar os recursos certos para calcular isso daí. Bom, nosso podcast vai ficar por aqui. As informações do link, como eu falei, vão ficar disponíveis para vocês nos posts, tanto no post do Cooperate, quanto no canal do YouTube. E aguardem novidades. Em breve teremos aqui no canal, tanto no Cooperate quanto no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, curtam o nosso canal do YouTube. Não deixem de curtir aí a fanpage do Cooperate e concorrer ao curso. E vamos nessa, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom.